quando as mulheres resolvem começar um acompanhamento nutricional ou quando elas querem reduzir o manequim, muitas delas acabam procurando fórmulas mágicas. Mulheres tentam aquelas dietas milagrosas que aparecem nas redes sociais, que a blogueira fala, chás milagrosos, shake, cápsula. Quem já tentou, já gastou muito dinheiro, inclusive, tentando usar esses tipos de artifícios, remédio para emagrecer. Quem já tentou usar de todos esses artifícios aí para tentar reduzir o manequim? Então, primeira coisa que eu tenho para te falar, não existe fórmula mágica. Não existe, tá? Tudo que que a indústria vier e oferecer e que a mídia vier e oferecer dizendo que é um método milagroso, um alimento milagroso, uma cápsula, um chá, isso não existe, tá? Isso não existe. As meninas estão dizendo aqui, a Fátima, gostaria de perder barriga, então você tá no lugar certo também. A Jesuslene tá, só de melhorar e diminuir a alimentação, já eliminou 4 quilos, então anota as dicas aí que eu tenho certeza que você vai emagrecer e vai perder muito mais, tá? Esses métodos não funcionam, tá? Por quê? Porque eles funcionam momentaneamente. Por exemplo, remédio para emagrecer. Remédio para emagrecer vai funcionar enquanto você está tomando ele. Por quê? Esses tipos de medicamentos, eles atuam no nosso sistema nervoso para inibir o nosso apetite. Então, enquanto você está tomando esse remédio, você acaba ficando com menos fome. Consequentemente, você come menos, por isso que você emagrece. Mas depois que você para de tomar e volta à sua rotina, o que acontece? Você engorda tudo que você perdeu e o dobro. Porque você não mudou os seus hábitos. Você apenas reduziu a quantidade de comida que você estava ingerindo. Riscos de carências nutricionais, acontece muito, tá? Então, primeira coisa que vocês têm que entender aqui é: não procure métodos milagrosos, porque não existem. O que existem são, estratégias, combinações de alimentos e estratégias que facilitam e aceleram esse processo. E hoje, o que eu vou contar aqui para você é uma dessas estratégias que ajuda e muito. Pode parecer uma coisa super simples, mas ajuda e potencializa muito o processo de perda de gordura. Então, vamos lá. Esse segredinho simples que pouquíssimas mulheres sabem, mas muito importante, tá? O que eu preciso te dizer e que fique bem claro aqui. Não é só você aplicar essa técnica que vai fazer você ter um resultado extremamente expressivo. Essa é apenas uma das estratégias que a gente precisa incluir aí no dia a dia para potencializar e acelerar o processo, combinado? Então, olha só, e eu vou revelar agora o que é esse segredinho que ajuda e potencializa, e depois eu vou explicar o porquê o processo de perda de gordura e redução de manequim é raspar a língua. Aí você vai me perguntar assim, tá, Carol, mas o que tem a ver raspagem da língua com emagrecimento, perda de gordura, reduzir manequim? Muita coisa. Por quê? Vou explicar. Por que a raspagem da língua é tão importante e ajuda no processo de redução de manequim e de perda de barriga? Comece a observar, quando você acordar, se olha no espelho e olha a sua língua. Quando a gente acorda, fica uma massa esbranquiçada em cima da nossa língua. Essa massa, na nossa língua, por mais que você escove bem os dentes, por mais que você tenha uma higiene bucal em dia, essa massa que fica acumulada ali, que nada mais é do que toxinas e restos de alimentos que acabam ficando ali. E isso acaba prejudicando duas coisas. Primeiro, prejudica a nossa digestão e segundo, prejudica também o nosso paladar. Então, sabe quando você fala: eu não gosto de verdura, eu não gosto de fruta porque eu não sinto gosto desses alimentos? Quem que já passou por isso? Coloca pra mim aqui no chat que eu quero saber. Por que isso acontece? Porque muitas vezes o seu paladar, a sua língua tá tão cheia dessas toxinas, restos de alimentos, que atrapalha o seu paladar. E quando você faz a raspagem da língua da forma correta todos os dias, você tira aquela massa branca que fica ali, melhora a palatabilidade. Então você passa a sentir melhor o sabor dos alimentos, tá bom? Isso é um ponto muito importante. Mas principalmente, quando você retira essa massa branca da língua, o que acontece? Melhora, porque você tira
todas essas impurezas, essas toxinas, então melhora o quê? A nossa digestão. E quando melhora a nossa digestão, consequentemente melhora o quê? A nossa absorção. E quando você melhora a absorção, melhora a qualidade do intestino e a absorção fica muito melhor, você consegue absorver todos os nutrientes dos alimentos. E isso melhora até, alguns estudos dizem que a raspagem da língua melhora até no nosso humor. Por quê? Melhora a digestão, consequentemente melhora a absorção. E quando você tem um intestino que funciona bem, que absorve todos os nutrientes dos alimentos, você acaba produzindo todos os hormônios da forma correta. E isso faz o quê? Que a gente tenha mais produção daqueles hormônios que nos dão a sensação de prazer e bem-estar. Então até isso melhora, entendeu? E assim, quando a gente fala em perda de peso, reduzir manequim, perder barriga, a primeira coisa que a gente tem que melhorar, a primeira coisa que a gente tem que cuidar é o quê? Do nosso intestino. Por quê? Porque pensa só, se você tiver um intestino que não está funcionando bem, tudo que você for comer ali, ele não vai aproveitar nada. Ele não vai absorver os nutrientes, ele não vai fazer com que a produção hormonal, porque os hormônios sejam produzidos da forma correta, então vai ficar tudo descompensado. Então aí lá o hormônio do estresse fica muito alto, o hormônio lá GH fica muito baixo. Por quê? Porque você não está absorvendo o que precisa absorver. Então a primeira coisa que a gente tem que tratar quando começa um processo de emagrecimento é do intestino. Então, a raspagem da língua é fundamental por causa disso, porque eliminando essas toxinas, a sua digestão vai ficar muito melhor e a absorção também. Então, você vai absorver todos os nutrientes, consequentemente, a sua produção hormonal vai ficar muito melhor. Você vai produzir os hormônios de uma forma muito mais harmônica, muito mais correta, e isso vai ajudar em tudo. Isso vai te ajudar na perda de gordura, isso vai te ajudar no ganho de músculo, porque quanto mais músculo no corpo você tem, mais acelerado o seu metabolismo trabalha, entendeu? E isso também vai ajudar na produção desses hormônios e neurotransmissores que são capazes de nos transmitir essas sensações de prazer e bem-estar. Então melhora na questão da ansiedade, melhora na questão do humor, você se sente melhor e muito mais disposta.